Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os modelos de nuvem. Você sabe o que é uma nuvem privada ou uma nuvem pública? Sabe qual que é a diferença entre essas duas nuvens? Ou então, você sabe como que funciona quando você utiliza essas duas nuvens? Seria uma nuvem híbrida? Ou então, quando você utiliza duas nuvens públicas, que seria o conceito de multi-cloud. Então, se você ficou curioso e quer saber um pouco mais, é só continuar aqui no vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, meu nome é Ederson Tomás e esse aqui é o canal IT Life Hacks, onde você encontra vários conteúdos sobre tecnologia, cloud e carreira, e algumas curiosidades também. E nesse vídeo, como eu vou falar sobre modelos de nuvem, é um vídeo que se encaixa muito bem com a nossa série aqui, Desvendando a Azure. Então, se você não conhece ainda essa série, te convido a assistir essa série que é muito bacana, que tem bastante ali os fundamentos de cloud, um pouco antes até, sobre parte de virtualização, a parte de migração para nuvem e tudo mais. E esse aqui é um dos vídeos que se encaixa muito bem nessa série, tá? E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vou pedir para você deixar o seu like, deixar seus comentários, enviar esse vídeo para outras pessoas que estejam aprendendo sobre cloud também. E se você não é inscrito, né, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Então, sem mais delongas, vou mostrar aqui uma apresentação que eu fiz com o auxílio do Notebook LM, que inclusive é um dos vídeos que eu vou criar aqui no canal também para explorar um pouco mais as ferramentas que tem nele, tá? E como eu comentei, o tema aqui do vídeo são os modelos de nuvem, né? Então, a gente está falando aqui de nuvem privada, nuvem pública, híbrida e o conceito de multi-cloud. Então você vai entender um pouco mais o que seria cada um deles. Então, começando aqui, a gente vai falar sobre a essência dos modelos de nuvem, né? O que seriam as nuvens privada, pública e híbrida, tá? Cada um delas tem o seu modelo diferente, tem os seus trade-offs, né? Os seus motivos de cada empresa utilizar cada um desses tipos de nuvem. E a gente vai ver que muitas das empresas acabam, no fim, empregando o modelo híbrido, que ele acaba sendo um equilíbrio entre esses dois modelos, tá? Então, qual que é o foco aqui do modelo privado? O modelo privado, o foco dele é controle e exclusividade. Normalmente a gente encontra isso em empresas como bancos, né, ou empresas que querem guardar os seus workloads, seus dados de um formato mais privado. Então, normalmente elas encontram aqui um modelo de nuvem privada, onde elas conseguem guardar esses tipos de workloads. Já numa nuvem pública, a gente tem foco em acesso e escala. Então, normalmente são empresas que querem escalar os seus workloads para várias regiões diferentes, né? Várias localidades diferentes. E também tem um poder computacional mais escalável, tá? E a nuvem híbrida é você fazer a junção dessas duas e você conseguir utilizar esses dois tipos de cenários, seja um lugar mais privado ou um lugar mais público, com mais acesso, tá? Então vamos entrar um pouco mais em cada um deles. Começando aqui pela nuvem privada, que ela aqui nessa apresentação fala que é uma evolução do data center, né? Então, o que seria uma nuvem privada? Imagina que existem bancos, existem empresas que têm os seus workloads, né? Seus programas, suas atividades, que têm algumas necessidades legais ou algumas ferramentas que funcionam bem mais próximo do seu cliente, né? O seu cliente pode ser a própria empresa. Então, a nuvem privada, ela normalmente é ou aquele data center interno que tem na empresa, né? Então, uma empresa, por exemplo, que tem um prédio e dentro desse prédio tem lá o seu CPD, né? Ou sua sala de TI, que muitas pessoas falam. Nessa sala de TI vão ter vários servidores ali que rodam workloads que fazem mais sentido estar num ambiente privado, né? Então, por exemplo, servidores de DNS, servidores com uma aplicação local, né? Que é de uso local ali da empresa, de repente uma aplicação
que é de contabilidade, como são dados sensíveis ali da empresa, faz sentido você manter ela no mais próximo possível, né, num ambiente controlado totalmente por você. E, e todo o controle que você tem sobre essa nuvem privada ou se esse ambiente privado é totalmente da empresa. Então você consegue ter um controle maior, porque você consegue cuidar da parte de onde esses dados vão ser armazenados, qual que vai ser a segurança que você vai empregar para acessos e manutenções nesse ambiente local, né? Então você tem um controle maior e de repente você tem algumas regulamentações, conceitos como o LGPD, onde você precisa ter um controle maior sobre os dados que são trafegados naqueles seus workloads, né, naquela sua aplicação. E aqui ele fala um pouco sobre essa questão de localização. Ela pode ser hospedada num data center local, que é como eu comentei, pode ser o seu ambiente de TI ali da própria empresa, né, o seu CPD, ou pode ser em um data center externo, né, um data center dedicado. Então, de repente, você contrata ali uma Equinix, um outro tipo de data center onde você vai ter o seu rack físico dedicado para sua empresa, onde só a sua empresa vai ter acesso, vai ter as chaves para conseguir acessar os seus servidores. Então isso daí também se enquadra num conceito de nuvem privada. E qual que é o trade-off aqui, né? Qual que é como que a gente consegue identificar se a gente vai selecionar uma nuvem privada? O conceito aqui de você ter maior segurança e controle. Então, como eu comentei, se a sua empresa necessita que ter mais controle sobre esse ambiente, ter mais segurança, ter mais conseguir empregar conceitos de segurança mais firmes, mais dedicados àquele tipo de necessidade, convém você colocar esses seus servidores, esses seus workloads, esses seus armazenamentos de dados em uma nuvem privada. Só que, em contrapartida, isso exige um poder computacional no modelo CAPEX, tá? Então, se você não sabe o que é CAPEX e OPEX, existem outros vídeos aqui no canal que falam um pouco sobre isso, mas imagine que o CAPEX é você pagar antes de utilizar, né? Então você vai comprar o computador para você utilizar logo depois, enquanto no OPEX você utiliza e você paga somente pelo que você utiliza, tá? Então é meio que um conceito entre você comprar um carro, você compra o carro e você já paga o valor cheio ali, você utiliza ele depois. E o OPEX seria como se você pedisse um Uber, você vai pagar somente por aquela utilização que você fez aquele trajeto de viagem, tá? Então esse seria mais ou menos um conceito assim de CAPEX e OPEX. Depois eu faço até um vídeo aqui no canal para explicar um pouco mais e dar mais exemplos desses conceitos. Mas esse daqui é o conceito de nuvem privada, beleza? E agora, indo para a nuvem pública, o que seria uma nuvem pública? É você utilizar o poder computacional de um provedor de nuvem, né? Seja Azure, AWS, GCP, Oracle e tudo mais, para você subir os seus workloads. E o que caracteriza uma nuvem pública? Primeiro, que é a parte de acesso. Uma nuvem pública você consegue acessar ela através da internet. Então você vai conseguir, você vai criar a sua conta, obviamente, né? E através dessa conta, você acessando a internet, seja do seu computador, seja do seu celular, né? Normalmente, principalmente do computador, você vai acessar o portal ali daquele provedor e através desse portal você vai conseguir fazer a criação dos seus workloads, criação da sua máquina virtual, do seu banco de dados, dos seus containers de Kubernetes e tudo mais. E a outra vantagem é justamente a questão financeira, né? No caso da nuvem pública, a gente trabalha no modelo OPEX. Então você vai utilizar essas máquinas, né? E você vai pagar pelo uso delas. Então, se você fazer o provisionamento de uma máquina virtual e você deixar ela ligada 12 horas durante o dia e deixar ela desligada, você vai pagar por essas 12 horas. Lógico que existem vários conceitos de FinOps que você pode empregar nessas máquinas para desligar as máquinas enquanto elas não estão sendo utilizadas. Uma máquina que precisa estar ligada 24 horas por dia, você pode fazer uma reserva de instância, né, para essas máquinas e conseguir encurtar
o valor que você vai pagar no final do mês sobre essas máquinas virtuais. Mas aqui o conceito principal da nuvem pública, né, a maior vantagem de você utilizar a nuvem pública é justamente você utilizar o OPEX, né? Então você utilizar e pagar justamente por aquilo que você está utilizando, tá? Então essas são as grandes diferenças entre nuvem privada e nuvem pública. E aqui qual que é o comparativo, né? Fazendo um trade-off aqui rápido entre essas duas nuvens. Então seria controle versus agilidade. Então, no caso aqui da nuvem privada, a gente tem os conceitos ali de controle, que são o controle total sobre os recursos e segurança dos seus workloads. A gente tem os dados isolados, né, não são compartilhados. Nesse caso aqui, os dados a gente pode também comparar com computação, sendo que na nuvem pública a computação ela é compartilhada, né, com outras empresas. Então imagina que lá no data center da Microsoft, por exemplo, na região aqui do Brasil, existem várias regiões diferentes, né? E dentro desse data center existe o rack que compartilha a parte de energia e a parte de internet com outros workloads de outras empresas. Então nesse rack existem vários servidores e dentro desses servidores você cria uma máquina virtual, né, para sua empresa, mas dentro desse servidor existem máquinas virtuais de outras empresas também. Então você vai meio que vai compartilhar essa máquina física com outros servidores. É claro que quando você contrata uma máquina virtual, você vai alocar quanto você precisa para sua máquina virtual. Não quer dizer que outras empresas vão consumir a mesma memória, a mesma CPU que você vai utilizar na sua máquina virtual. É só a máquina física que vai ser compartilhada com outras empresas, tá? Tem a parte da conformidade estrita com requisitos legais. Então, de repente, você é um banco, você é uma empresa que tem obrigações legais de manter os seus dados em território nacional e por isso você vai utilizar da nuvem privada para atender esses regulamentos, né? Então, a nuvem privada funciona muito bem quando você tem essas restrições legais de onde a sua aplicação ou seus dados são armazenados. E aqui tem uma nota que o hardware deve ser comprado e mantido pela organização. Então você vai comprar o seu hardware, você vai pagar o valor cheio, né, por aquele servidor e normalmente tem um período de depreciação, né? Que conforme vai passando o tempo, o valor daquele hardware é depreciado. Ela vai perdendo valor normalmente de 5 em 5 anos, tá? Então você precisa pagar primeiro para depois você utilizar esse servidor. E normalmente você tem um período também de instalação, né? E agora falando sobre o conceito aqui da nuvem pública. O que nós temos aqui na nuvem pública é justamente o caso da agilidade. Então, você não despende nenhuma despesa para fazer a contratação dos servidores, né? Você só vai pagar conforme você utilizar. Então, todo o data center, toda a energia, toda a internet que é aprovisionada ali pelo data center da cloud, no caso da Azure, você não vai estar pagando por ela, você vai pagar justamente quando você provisiona uma máquina virtual e utiliza essa máquina virtual ligada. Então, se você provisiona e deixa sua máquina ligada por 6 horas, você vai pagar exatamente por 6 horas dessa máquina virtual. Logicamente que tem custos também voltados para a parte de armazenamento. Mesmo que a computação da sua máquina virtual esteja desligada, você ainda precisa manter os seus dados online, né? Então você vai pagar 24 horas por dia por esses dados nessa máquina virtual, tá? E você tem também nesse conceito de agilidade o provisionamento rápido de aplicações. Então, enquanto no cenário de uma nuvem privada você precisa fazer a compra, esperar a máquina chegar, precisa fazer a configuração do sistema operacional, por exemplo, para você ter a sua máquina pronta para instalar a sua aplicação, na nuvem pública você consegue rapidamente, em praticamente 4, 5 minutos, provisionar uma máquina virtual e ela já estar pronta para você fazer a instalação das suas aplicações, do seu banco de dados e tudo mais, tá? Inclusive aqui no canal tem um vídeo de você fazer um provisionamento de uma máquina virtual em apenas 5 minutos. Então vale você assistir esse vídeo para você entender
esse conceito de agilidade. A outra questão aqui da parte financeira, como eu comentei, né, o pagamento apenas pelo que você utiliza. Então, se você deixou a sua máquina virtual ligada por 6 horas, você vai pagar exatamente por 6 horas. Aí, por fim, a gente tem aqui a parte de uma nota, né, que sobre sem controle total sobre segurança e recursos. Então, aqui a gente tem uma faca de dois gumes, né? Enquanto na nuvem privada a gente tem controle e consegue é, tem controle sobre o hardware e a segurança desse hardware, que pode atender a muitos requisitos legais. Na nuvem pública a gente não tem esse controle total. Só que isso também pode ser um benefício. Enquanto na nuvem privada você precisa comprar o hardware, precisa instalar ele, ou de repente, quando você faz a contratação de um data center, você precisa ir lá nesse data center, fazer a instalação do seu hardware, fazer o controle ali de cabeamento e tudo mais. Na nuvem pública você não tem essa preocupação. Então, pensando nesse conceito, você tem um trabalho a menos de preocupação com manutenção, com a parte física e com a parte de segurança dos seus data centers. Então, isso daqui tem muito a ver com o conceito de responsabilidade compartilhada que a gente tem com a cloud, onde a gente começa a se preocupar a partir da camada de virtualização. Quando você cria uma máquina virtual e você precisa se preocupar com o sistema operacional, com acessos e tudo mais daquela máquina virtual. Você não se preocupa com o meio físico, com a parte de segurança, com a internet, que tudo isso é responsabilidade do próprio provedor, tá? E a gente chega agora no conceito de nuvem híbrida. O que seria o conceito de nuvem híbrida? É quando você utiliza tanto a nuvem pública quanto a nuvem privada e você conecta as duas. Com isso você tem uma maior flexibilidade possível, porque dependendo do workload que você vai utilizar, você pode provisionar ela na nuvem privada ou você pode provisionar ela na nuvem pública. Então você consegue aproveitar dos dois conceitos e normalmente é o que as empresas mais utilizam, tá? Então, alguns cenários quando você vai utilizar a arquitetura de nuvem híbrida, né? Você pode utilizar o escalonamento, né, chamado de Cloud Bursting. Imagina que você tem um workload que precisa estar privado, né? Mas de repente, dependendo de uma demanda ali alta, você provisiona uma cópia, né, desses workloads em nuvem pública que pode escalar rapidamente, né? Então você pode manter os dados no seu ambiente local, mas de repente a aplicação, o front-end, você pode escalar ali numa nuvem pública. Lá, é claro, pensando que você precisa ter uma latência baixa, né, entre a sua nuvem privada e a sua nuvem pública, para você ter uma boa comunicação entre esses dois ambientes. E também a parte de segurança e conformidade. Então, os dados que são sensíveis, que precisam estar em uma nuvem privada, você mantém ali na sua nuvem privada, no seu data center local, mas o seu front-end, a camada de aplicação que pode ser acessada por toda a internet, por exemplo, você pode instalar ela e gerenciar ela numa nuvem pública e deixar as duas conectadas, né? É claro que sempre se preocupando com essa questão de latência, porque o caminho entre a nuvem privada e a pública tem que ter baixa latência dependendo de cada workload que você vai utilizar, tá bom? E aqui vem o conceito que é o avançado disso, né? E se você utilizar mais de uma nuvem pública? Você pode utilizar, por exemplo, você não quer depender de só um provedor de nuvem, né, para rodar os seus workloads de nuvem, você pode utilizar mais de um. Então, de repente, você tem o seu ambiente privado, rodando seus workloads privados ali, né, mantendo seus dados sensíveis que você precisa no seu ambiente privado. Mas quando você vai utilizar nuvem pública, você não quer manter tudo em um provedor só. Então você pode utilizar a Azure e a AWS e subir os seus workloads em ambas ambientes. Pensando em questões de resiliência, né? Deixando seus workloads duplicados em ambientes diferentes, em nuvens diferentes.
em regiões diferentes de cada uma dessas nuvens, e também você pode aproveitar e fazer migrações, né? De repente, um determinado recurso ele funciona melhor em uma nuvem ou é mais barato em uma outra nuvem, então você ganha muito mais flexibilidade porque você não fica amarrado em um só provedor. Então é um conceito muito utilizado em grandes empresas, né? Empresas de nível enterprise, onde elas querem escalar e elas querem aproveitar o melhor de várias nuvens diferentes. Então também temos aqui o conceito de multi-cloud, que é onde você utiliza mais de uma nuvem pública. Você pode utilizar a Azure e você pode utilizar a AWS também, ou GCP, ou outro tipo de nuvem pública, tá? Outro tipo de provedor. E nós temos, além desses conceitos de nuvem privada, pública, híbrida e multi-cloud, nós temos também ferramentas que estendem a parte de governança, a parte de gerenciamento nessas outros tipos de nuvem. Então, por exemplo, no caso do Azure, nós temos o Azure Arc, que é uma tecnologia que você pode trazer o gerenciamento de uma nuvem pública para o seu ambiente de data center local. Então, imagina que você tem o seu data center local, seja na sua empresa ou no data center ali, onde você faz o co-host, né, do seu ambiente. Só que são servidores que você precisa ter toda a parte de gerenciamento. Então, no seu ambiente de nuvem, você tem toda o conceito de governança, você tem políticas para fazer o gerenciamento dessas máquinas virtuais lá no seu ambiente de nuvem, só que no ambiente local você tem que ter todo o controle, todo o gerenciamento sobre essas máquinas. Você pode utilizar o próprio Azure Arc, que é como se fosse um plugin que você instala nas suas máquinas virtuais no seu ambiente on-premises e consegue utilizar desses conceitos de gerenciamento e políticas da nuvem nas suas máquinas locais, né? E você tem aqui também soluções de VMware, soluções de virtualização que você também pode levar para o seu ambiente de nuvem. Então você pode ter uma máquina virtual no seu ambiente Azure, por exemplo, instalado com uma solução de VMware, e dentro dessa máquina virtual que tenha um tamanho grande, por exemplo, virtualizar outras máquinas virtuais pequenas dentro desse host grande. Então, dentro de uma máquina virtual do seu ambiente de nuvem, você consegue virtualizar outras máquinas virtuais. É um pouco do conceito de Nested Virtualization. Você virtualiza uma máquina virtual dentro de uma outra máquina virtual. E aqui um resumo geral do que a gente falou aqui. A gente tem um conceito de nuvem privada, que é onde você mantém os seus workloads no ambiente privado, normalmente na sua empresa ou no data center contratado. Temos a nuvem pública, que é quando você faz o uso de um provedor de internet, né, um provedor de nuvem, seja Azure, AWS ou GCP. Temos a nuvem híbrida, quando você junta o poder computacional, né, os dois estilos de nuvens, na verdade, né, a nuvem pública e a nuvem privada, você junta elas e você vai ter o poder ali, a flexibilidade de uma nuvem híbrida, podendo colocar os seus workloads onde melhor convém, né? E você tem o conceito aqui de multi-cloud, que é onde você utiliza mais de uma nuvem pública. Você pode subir seus workloads no AWS, no Azure, no GCP, enfim, você tem essa flexibilidade de utilizar o melhor de cada uma dessas nuvens. Beleza? Então, pessoal, o que eu queria passar é isso. Queria agradecer aqui a sua atenção e mais uma vez pedir o seu like. Quero que você deixe seus comentários se você conhecia esses estilos de nuvem, qual que são os tipos de nuvem que você utiliza aí na sua empresa. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também que vão gostar de conhecer um pouco mais sobre esses conceitos de nuvem. E é claro, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado e até mais!